Se você é um cristão, certamente você vibra com a palavra de Deus, com os acontecimentos de Atos dos Apóstolos, com como a igreja começou, como a igreja caminhava sob a direção do Espírito Santo de Deus. É maravilhoso realmente. Veja, Atos capítulo 6 diz-nos o seguinte: escolham entre vocês 7 irmãos de boa reputação. Escolham entre vocês 7 irmãos de boa reputação, que tenham um bom testemunho, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, e nós passaremos essa tarefa de servir as mesas. Eram como nós chamamos os diáconos, iriam servir as mesas. E quem seriam essas pessoas? Qual deveria ser os requisitos, as características de cada uma delas? E diz a palavra de Deus. Irmãos, essa proposta agradou a todos, todos ficaram felizes e então escolheram Estevão. Homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido do judaísmo proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram-lhe e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. E crescia rapidamente o número dos discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes aceitavam, obedeciam à fé. É isso que nós vemos, irmãos, em Atos, no capítulo 6, a partir do versículo 4. É lindo demais esse texto. Eu convido você, eu desafio você a ler, a procurar entender e compreender como é que as coisas aconteciam. E de repente, diz o versículo de número 8, Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Este era Estevão. Claro, irmãos, escolheram a Estevão. Eu fiquei pensando há pouco, enquanto orava em cima desse texto, meu Deus, seria eu um desses escolhidos? Seria eu escolhido para ser um desses servos, um desses diáconos que iriam servir as mesas naquela época? Por quê, irmãos? Porque a escolha dependia de algumas características muito importantes. Os apóstolos diziam, escolhei entre vós homens de boa reputação. Ou seja, pessoas que têm um bom testemunho daqueles que estão fora. Isso é tão precioso. Talvez eu tenha um bom testemunho, mas diz mais, cheios de sabedoria. Eu quero ser tanto um homem cheio de sabedoria e ainda mais cheio do Espírito Santo de Deus. É o que nós procuramos ser. Esse é um desafio diário para mim e para você. A palavra de Deus nos recomenda buscarmos sabedoria, porque sabedoria é a coisa principal. E diz-nos também, enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós, em salmos, cânticos e hinos espirituais. Enchei-vos do Espírito Santo. Então, são características necessárias para aqueles que querem servir a Deus. E aí, irmãos, as coisas acontecem. Estevão, homem cheio do Espírito Santo, ele realizava sinais e maravilhas no meio do povo. Deus operava através das mãos dele. Assim acontece comigo, assim pode acontecer com você. Que Deus possa nos usar. Se escolheram a Estevão, meu Pai, que escolham a mim e a você. Vamos procurar, irmãos, diante desta palavra, nos colocar numa condição de sermos também chamados, de sermos também escolhidos, que seja para o que for, claro,
Você que conhece a palavra de Deus, você sabe, Estevão não se limitou a servir as mesas apenas, não se limitou a alimentar viúvas, não se limitou apenas a servir aquilo que os apóstolos precisavam, mas ele foi além, ele foi guiado pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, começou a realizar sinais e maravilhas no poderoso nome de Jesus. E isso trouxe oposição sobre ele. Nós, infelizmente, sabemos o fim de Estevão, né? Estevão pregou com tanta graça, com tanta sabedoria, falou com tanta entendimento, inteligência espiritual sobre a palavra de Deus, que aqueles sacerdotes, aqueles líderes espirituais da época ficaram enciumados, ficaram com inveja. E você sabe, ao final, poucos dias depois, Estevão foi apedrejado. Escolheram a Estevão. Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem uma escolha para mim e para você. E lembre-se, Ele é o dono da história, Ele é o dono de todas as coisas, não sou eu, é Ele. Ele nos escolhe para que nós sejamos como instrumentos em suas mãos, como ferramentas em tuas mãos. Amados, atravessamos dias difíceis, atravessamos dias de luto, dias de pesar, dias de tristeza, dias de angústia, porque a cada dia ouvimos notícias de pessoas, de amigos que partiram, e isso causa em nós realmente um peso tão grande. Mas é tão bom saber que essas pessoas, principalmente, claro, aqueles que creem no Senhor Jesus, continuam com o Senhor, continuam servindo a Deus. A vida deles está nas mãos de Deus. Isso é importante. Então hoje, você e eu devemos ter esta convicção, em primeiro lugar, que nós somos do Senhor, que nossas vidas estão nas mãos dEle, quer vivamos, quer morramos. Segundo lugar, devemos procurar viver de tal maneira que possamos, assim como Estevão, ser um dos escolhidos para uma obra que Deus tem. Seja qual for, seja servir as mesas, seja limpar os banheiros, seja fazer alguma coisa para o reino de Deus, que estejamos prontos a servir ao nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu convido você a ter aquele tempinho gostoso de oração. Se você puder, feche os teus olhos e vamos falar com Deus, em nome de Jesus. Aleluia! Grande Deus, Pai, nós somos tão gratos a Ti. Temos a liberdade, meu Pai, de falar contigo, de entrar diante da Tua santa e bendita presença. Deus, de nos aproximar do Teu trono de graça e Te louvar e Te bendizer, meu Pai. Tudo que temos, tudo que somos, veio de Ti, nós somos Teus, meu Pai, e queremos ser usados por Ti, preparados por Ti. Graças, meu Pai, por nos dar a fé, graças por nos dar a esperança, graças, meu Pai, por o Teu amor que tem sido derramado em nossos corações. Graças pelo Espírito Santo, nós Te glorificamos, meu Pai, porque temos esperança, porque somos Teus, meu Pai. Nós Te glorificamos pelo Teu agir, pelo Teu operar na vida de cada um de nós. Senhor, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, nós não tememos mal algum, porque Tu estás conosco, aleluia. Oh Deus, muito obrigado, porque o Senhor traz consolo para os nossos corações, o Senhor traz segurança para cada um de nós. Eu Te glorifico por isso, meu Pai. Rogo Tua bênção, o Teu favor sobre aqueles que ora neste momento sofrem, sobre aqueles que neste momento
momento estão, meu Pai, entregues. Senhor, coloca tuas mãos sobre eles. Em o nome de Jesus, traz consolo para aqueles que estão enlutados. Meu Deus, nós choramos por eles, nós oramos, meu Pai, por esses irmãos e irmãs, meu Pai, que perderam seus entes queridos. Por eles nós clamamos nesta hora, meu Deus, hoje que seja um dia diferente, um amanhecer diferente, um anoitecer diferente, que as tuas mãos estejam guiando e controlando a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Por nosso lado, meu Pai, nos esforçamos para, assim como Estevão, ser um dos escolhidos, em nome de Jesus. Eu oro, te agradeço, te louvo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe tua vida. Receba o nosso abraço, o nosso carinho, em nome de Jesus.